bom em todo tempo, né? Deus é maravilhoso. Tá aí, irmãos? Creio que os irmãos devem estar ouvindo direitinho. Vai passar, o soluço vai passar. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Como eu sempre gosto de dar essa pequena introduçãozinha, a palavra Apocalipse, nós já sabemos que significa revelação. Então nós estamos estudando a revelação do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, que foi dada a João na ilha de Patmos, que era prisioneiro de Roma, tá? Ali na ilha de Patmos. Seguindo, o tema da aula de hoje é os 7 flagelos da ira de Deus. Então, continua o mesmo desenho da semana passada. Então, aquelas considerações introdutórias se fazem necessárias, irmãos. Então, nós vamos falar sobre as considerações introdutórias de hoje, né? Cada uma delas. Esse soluço que está me atrapalhando hoje, hein, irmãos? Em tudo dá graça. Tá engraçado, né? Não tá de rir. Falando e de repente soluçando. Então, nessa primeira introdução, nós vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Tem uma grande semelhança com as 10 pragas sobre o Egito, bem como uma profunda conexão com as 7 trombetas. Quando eu dou essa parada é para engolir o soluço, né? Enquanto, irmãos, as trombetas eram alertas de Deus ao mundo ímpio, as taças falam da cólera consumada de Deus. É um princípio constantemente repetido e enfatizado nas Escrituras que Deus sempre adverte antes de finalmente punir ou agir com juízo. Isso é claro, né? No dilúvio, Sodoma, Egito, né? As pragas do Egito, Jerusalém, e agora estudando em Apocalipse o juízo final. Então, enquanto as trombetas atingiam primeiramente o ambiente em que o homem vivia, as taças atingem desde o início os homens, né? Então atinge desde o início os homens. Enquanto as trombetas causaram tribulações parciais, objetivando trazer ao arrependimento os impenitentes, as taças mostram que a oportunidade de arrependimento estava esgotada. As trombetas atingiram apenas 1/3 da natureza e dos homens. As taças trazem uma destruição completa, irmãos. Enquanto os selos e nas trombetas haviam um interlúdio antes da 7ª trombeta, agora não há mais interlúdio. As taças são derramadas sem interrupção, uma atrás da outra, tá, irmãos? Então, os flagelos não devem ser analisados literalmente, mas descrevem o total desamparo dos ímpios no juízo, quando a igreja já está no céu, junto ao trono. A ceifa precede a vindima, como nós vimos no capítulo 14. Desculpa aí o soluço, irmãos. Vamos lá, seguindo. Então, irmãos, a humanidade está dividida entre os selados de Deus e os selados da besta, entre os seguidores do Cordeiro e os seguidores do dragão, entre os que estão diante do trono e aqueles que serão atormentados eternamente.
Então, esta quinta sessão paralela, que iniciou-se no capítulo 15, irmãos, assim como todas as outras, compreendem também toda a dispensação da igreja e termina com a cena da igreja na glória e os ímpios sob o juízo divino na segunda vinda de Cristo, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a leitura bíblica, tá bom? Tá assim escrito. Ouvi a vinda do santuário, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste todas as coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São indignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e lhe foi dado a queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que viaja e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tão foi o terremoto forte e grande.
E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amém, irmãos. Vamos então para o primeiro tópico. Então, o primeiro flagelo, a terra é atacada, tá bom? Versos 1 e 2. Desculpa o soluço, irmãos, eu estou soluçando, eu gasguei com a água agorinha e estou soluçando muito, mas vai dar para a gente fazer o estudo, tá? Os irmãos vão tendo paciência comigo com essa crise de soluço. Esse primeiro flagelo, irmãos, não é mais advertência. Preste bastante atenção nisso, mas sim punição. Todos aqueles, irmãos, que não têm o selo de Deus, são selados pela besta. Não há agora meio termo. Quem não é por Cristo é contra ele. Não há neutralidade, irmãos, em relação a Deus. No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá de declarar lealdade a Cristo e ao anticristo, né? Então nós já falamos nos capítulos anteriores sobre a besta, nós falamos nos capítulos anteriores sobre o anticristo, nós falamos no capítulo anterior sobre o 666, nós falamos no capítulo anterior sobre o dragão, nós falamos no capítulo anterior sobre todos esses personagens. Então eu creio que na cabeça dos irmãos está tranquilo, né? Então vamos lá. Irmãos, os adoradores da besta, eles é perceptível, e vocês viram acompanhando a leitura, é perceptível recusa ouvir as advertências de Deus. Agora, irmãos, eles estão sofrendo inevitavelmente as consequências, estão sendo atormentados. Então, irmãos, com respeito aos crentes em Cristo, as aflições da carne não são taças da ira de Deus, né? Porque lá em Romanos, nós vemos, claro, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, essas aflições só atingem os adoradores da besta, só atingem os adoradores da besta. Deixa eu tomar uma água, talvez pode melhorar essa soluço. O segundo flagelo, irmãos, o mar é atacado. Então, se no primeiro flagelo, irmãos, temos o tormento dos homens, agora temos a destruição completa. O mar se torna em sangue. A destruição não é apenas parcial, mas total. A destruição não é apenas ambiental, mas a vida acaba-se no mar. Para esse flagelo não há, irmãos, limites, e todas as criaturas do mar morrem. Tá? Esse flagelo não fala de um acontecimento literal, mas de um símbolo dramático que representa o colapso da natureza, o dia do juízo. Então, a natureza ela se colapsa. Então, esse está falando desse colapso da natureza, tá bom, irmãos? Vão acompanhando. Hoje, o capítulo 16, ele é bem simples, porque a gente trabalhou muito essas questões no capítulo 15, tá? Então, vamos lá. Terceiro flagelo.
os rios são atacados. Então, os rios são atacados, está o versículo aí. Então, as fontes das águas e dos rios transformam-se em fontes de sangue. A última aparição do altar foi no quinto selo, irmãos, quando as almas dos santos clamavam debaixo do altar pela vindicação da justiça divina. A primeira parte, então, irmãos, da resposta de Deus àquela oração foi enviar no lugar de punição uma advertência com as trombetas, né? Então, nós vimos nas trombetas que elas são advertências de Deus, advertências de Deus. Mas agora, a sua resposta se completa literalmente com o seu juízo. Novamente, irmãos, nesse flagelo não há limites. Não há limites, irmãos. Deus é apresentado como juiz onipotente, justo, eterno, santo e vingador. O julgamento dos que martirizaram os santos corresponde ao mal que fizeram. Recebem somente o que mereceram. O julgamento de Deus, então, irmãos, atingiu o mundo rebelde para a justiça dos que foram injustiçados, perseguidos e martirizados. Em resposta às orações dos santos perseguidos no capítulo 9, do verso 13, tá bom? Vamos lá, quarto tópico, que é o quarto flagelo, o sol é atacado, tá, irmãos? Vamos lá. Então, irmãos, os pecadores que não se arrependeram, o sol escureceu, são agora punidos mediante a intensificação do calor do sol. Então, o escurecimento eles podiam perceber e ignorar. Quanto ao calor, irmãos, eles nada podem fazer a não ser senti-lo. Nessas circunstâncias, irmãos, a presença de Deus ela é reconhecida, mas somente para ser blasfemada e não para ser reverenciada. Deus adverte que quando as suas advertências não são ouvidas, sua punição será sentida. Irmãos, as pessoas elas são atingidas, reconheceram tratar-se de uma ação divina, mas seus corações são tão endurecidos que, ao invés de caírem de joelhos diante de Deus, eles blasfemam ao seu nome e são teimosos, se recusam a arrepender e lhe darem glória. Então, os homens, irmãos, não são santificados por meio do sofrimento. Ao contrário, se fazem ainda mais iníquos e blasfemam contra Deus. Tá? Então, isso é perceptível. Mas vamos lá, irmão, por quinto selo, o quinto flagelo, né? Desculpa, o tormento dos versos 10 ao 11, né? Então, do 10 ao 11, nós vemos que Deus punirá os homens que não se arrependeram através da terra e do mar, através da água e do fogo. Mas Ele fará mais do que isso, irmãos. Quando o quinto flagelo é derramado, todo o sistema humano é lançado em completa desordem, irmãos. O trono da besta é o maior golpe de Satanás. Ele invadiu toda a estrutura da sociedade humana, fazendo com que fazendo de fato, irmãos, uma sociedade sem Deus. O reino da besta está em oposição ao reino de Cristo. É sobre esta imponente estrutura, irmãos, que o quinto flagelo é derramado, e daí, irmãos, a grande confusão. Os seguidores da besta sofrerão, mas não calados, irmãos. Eles blasfemarão, irmãos. Novamente, não há qualquer traço de arrependimento. Eles preferem morder a língua a gritar que estão em pecados, que se arrependem, ou gritar, nós pecamos e estamos arrependidos. Quanto mais severo o juízo de Deus, tanto mais duro os corações.
Então, irmãos, existe somente um único caminho de volta para Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como Jesus disse, quem não vem pela graça, nem de modo nenhum poderá ir se não for pela graça de Deus. Tá bom? Sexto selo. Vocês podem ver, irmãos, que aquilo que nós falamos nas considerações introdutórias é um selo atrás do outro. Um selo atrás do um flagelo, um flagelo atrás do outro. Então não há interlúdio, é um flagelo atrás do outro, é uma taça sendo derramada atrás do outro, uma taça sendo derramada atrás da outra. Então, o sexto flagelo, a destruição, dos versos 12 a 16. Então, irmão, o verso 12, ele fala que as águas do rio Eufrates secaram, abrindo o caminho para a invasão do inimigo. O verso 13 e 14, irmãos, nos informa sobre a tríade do mal. O dragão, a besta e o falso profeta no seu esforço de seduzir e ajuntar os reis da terra contra o Senhor. Quando Satanás e o mundo, irmãos, se armarem na sua luta mais terrível contra a igreja, Cristo, irmãos, aparecerá para livrar o seu povo e triunfar sobre os seus inimigos. Esses espíritos imundos representam, irmãos, ideias, planos, projetos, métodos satânicos introduzidos dentro da esfera do pensamento e ação. Essa batalha das nações contra Cristo e a sua igreja é de inspiração satânica, irmãos. Desculpa, eu estou soluçando, eu vou puxando o ar, aí fica meio difícil, mas qualquer coisa, irmão, se ficar alguma coisa, né, com dúvida, vocês podem me falar aí no chat. E o verso 15, irmãos, só um minuto. O verso 15 nos fala que a derrota final do inimigo será manifestada na volta inesperada e gloriosa de Cristo. A segunda vinda será repentina, inesperada, irmãos. Isso para os ímpios, visto que os filhos da luz estarão esperando, mas para os ímpios será inesperado, será de repente. Porque nós, filhos de Deus, nós esperamos a segunda vinda de Jesus. Nós estamos clamando, nós estamos gritando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ilustra o caráter imprevisto de sua volta, irmãos. Isso é perceptível em Mateus 24, 43 a 44. Pastor Daniel vai falar sobre isso, porque ele está falando sobre esses textos apocalípticos fora do livro de Apocalipse, tá? E o verso 16, irmãos, seguindo aí na sua Bíblia, o verso 16 nos fala do Amargedon, lugar de muitas batalhas decisivas em Israel, irmãos. Amargedon é um símbolo mais do que um lugar, tá, irmãos? Fala da batalha final, da vitória final, quando Cristo virá em glória e triunfará sobre todos os seus inimigos, tá? O Amargedon é mais um símbolo do que um lugar, tá? Aqui em Apocalipse. Então, irmãos, o sexto flagelo é o último estágio da punição divina. Quando Satanás percebe que a sua derrota é inevitável, ele incita as nações contra Deus. Nessa batalha final, irmãos, Jesus esmaga todos os inimigos debaixo dos seus pés. E é o fim. E o Amargedon. O Amargedon é quando os homens, irmãos, que rejeitaram a Cristo, terão que vê-lo na sua majestade. Eles lamentarão sobre a sua condição. Então, o sexto flagelo, irmãos, fala do Amargedon, a segunda vinda de Cristo. O sétimo flagelo fala do dia do juízo, o juízo final. Tá bom? Vamos lá. Seguindo, hoje nós vamos terminar até mais cedo.
porque tá bem tranquilo, né? E era a continuação da semana passada. Vamos lá. Sétimo flagelo, o mundo não mais existe, tá bom? Vamos lá. O mundo não mais existe, é o sétimo flagelo. Aqui está. Então derramou o sétimo anjo a taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Então, irmãos, o derramamento do sétimo flagelo, da sétima taça, remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. Então, o tempo e a história é tirada e é substituído pela eternidade. Quando aquele dia vier, não são somente as ilhas e as montanhas da terra criadas por Deus que desaparecerão. Não é somente as ilhas que desaparecerão. As cidades, a civilização que é a conquista do orgulho humano, inspirado por Satanás, também entrarão em colapso, irmãos. Com isso, a punição divina será feita. O sexto flagelo traz destruição total. O sétimo traz a extinção total, aonde sai, de fato, que eu falei para os irmãos, né, a história e o tempo, e entra a eternidade. Tá bom, irmãos? Então, conclusão, irmãos. Qual que é a conclusão? Qual que é a conclusão? Então, a vitória de Cristo é completa, final e esmagadora. O trono do dragão, o reinado da besta, aparecem invencíveis, mas os reinos deste mundo cairão, os inimigos serão vencidos, a igreja triunfará. Cristo virá em glória e a história fechará suas cortinas. O fim terá chegado. Tá bom, irmãos?